Glória a Deus, boa noite, igreja, sejam bem-vindos, sente-se por favor, que o santo, poderoso, amado Espírito de Deus encha a tua vida, te abençoe com todas as sortes de bênção, ou que te leve a tomar posse delas, porque escrito está, né? Bendito é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Gente, se nós entendermos que já fomos abençoados, se nós entendermos que a bênção é conosco, que Deus na verdade é conosco, Deus nunca desampara um justo, Deus nunca desampara aqueles que nele creem e que nele esperam. Se nós colocarmos de fato nossa vida diante de sua presença, Ele vai se revelar com poder. É preciso entender o que o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Oramos em um propósito hoje, muitas vezes amanhã recuamos. Tem aquele vídeo, está pronto aí, Rafaela, que eu mandei para o Reinaldo, dá para colocar aí agora? Prepara para mim, me avisa que eu vou pedir para colocar. Então, deixando Deus trabalhar, colocando o nosso coração diante da presença dEle, irmãos, Deus vai trabalhando e vai agindo. O que nós não podemos é tomar o lugar que pertence ao Senhor nessa caminhada. E que lugar seria esse, pastor? O lugar de domínio, o lugar de controle. Quando a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, aí você diz, eu entreguei o meu caminho, mas o versículo termina, e confia nele, no mais ele tudo fará. Ele faz, meu irmão. Tanto querer quanto efetuar, está escrito, pertencem a Ele. Ele é o dono, Ele é o Senhor. Quando eu confio de fato, eu sou mais ou menos como uma criança. Já viu como é a criança? Ela confia no seu pai? Sim ou não? Depois que ela vai crescendo um pouco, ela vai perdendo a confiança. Ou ela vai passando a ter medo também, eu não sei. Mas ela vai perdendo a confiança. Se é um menino pequeno, né, do tamanho do Miguel, do seu Adriano, o seu Adriano coloca ele no telhado aí, vai lá embaixo e fala, pula Miguel, o pai segura, ele pula ou não pula? Mas é rapidinho, porque ele tem a certeza que o pai dele não vai deixar ele cair. Não, se eu pular, o pai falou para eu pular que ele vai me segurar, eu vou pular, porque o meu pai não vai deixar. Aí ele vai crescendo um pouquinho, vai perdendo a confiança, ele vai olhar e falar, tio, não dá mais não, não precisa segurar mais não, que agora, né, fiquei grande. E assim acontece na vida espiritual, meu irmão. Quando a pessoa chega na presença do Senhor, ele crê, ele acredita. Estou na fé, pastor, os dias vão passando, sabe aquele negócio dele achar que ele está amadurecendo? Agora que eu estou maduro agora, pastor, cuidado, que o próximo estágio depois do maduro é apodrecer, né? Cuidado. Porque agora eu sou um crente maduro, meu irmãozinho, minha irmãzinha, Deus não mudou, essa é a verdade. Passa os céus, a terra, tudo passa, mas sua palavra continua se cumprindo, Deus continua sendo o mesmo. Então a nossa confiança deveria ser maior. Paulo ainda vai dizer, agora a salvação está mais perto de vocês do que quando vocês aceitaram a fé. Então se a salvação está mais perto, porque eu aprendi. E hoje a confiança tem que ser o quê, gente? Maior. Então que cada dia a sua confiança cresça, a sua certeza aumente, porque, irmãos, isso é fé, certeza das coisas que se esperam. Eu tenho um convite sexta-feira, tá no jeito? Vamos ouvir, dá para sair ambiente também? Dá para sair? Então vamos lá, sexta-feira agora, segunda sexta-feira do Desafio na Cruz. A todos os nossos amigos, estou chegando com mais um convite especial para você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor seja a tua força. Quero lembrá-los que nesta sexta-feira, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, nós estamos na segunda semana do Desafio da Cruz. O que é o Desafio da Cruz? O poder do que foi feito através do sacrifício de Cristo na cruz
contra todos os poderes das trevas, porque no momento em que o sangue foi derramado, as trevas foram vencidas. Eu estarei nesta sexta-feira em 4 horários de culto, abençoando você, abençoando sua casa, sua família. Você não pode ficar de fora. Esteja conosco, 8 da manhã, meio-dia, 14 e às 19 horas, em todos os horários. As pessoas que estiverem conosco vão receber uma réplica da cruz em acrílico, cheia com o suco da uva, o sangue do cordeiro, representando o sangue do cordeiro, e consagramos no alto do monte, para abençoar você, para abençoar a sua casa. Na oportunidade estaremos orando, o Senhor operará maravilha. Igreja Internacional da Graça de Deus, é aqui o seu ponto de encontro com a bênção. Em Sinop, nós estamos na Avenida das Figueiras 991, no centro, tá? Sexta-feira de bênção para nós, irmão. Quem não veio sexta-feira passada perdeu, tá? Tem testemunhos bonitos. Depois eu vou lançar alguns testemunhos. Você fala assim: pastor, você vai colocar na rede social? Isso é para todo mundo de casa ver. O endereço você que está aqui sabe. Às vezes quem está em casa não sabe ainda, né? Vai colocar na rede social, então nem conto testemunho. Tudo bem, não tem problema, desde que o meu Senhor faça. Aí se você se envergonhou dele, não é comigo que você vai dar conta. Não é comigo que a pessoa vai dar conta se ela se envergonhou de dizer o que o Senhor Jesus fez na vida dela, né? Puxa, você se envergonhou de mim lá na terra, e aí? Diz o Senhor: se você se envergonhar de mim lá, eu vou me envergonhar de você aqui. Então, meu irmão, sexta-feira agora é a segunda sexta-feira. Se você não esteve na primeira, venha, porque o desafio da cruz está muito forte, está sendo bênção do Senhor. Vamos lá? Trouxe sua Bíblia? Trouxe a sua Bíblia, glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 14, algo que você não pode perder jamais. João, Evangelho, capítulo 14, onde foi o encontro dos homens que vencem na graça, a intercessão? Cadê os homens que vieram orar, que estão aqui hoje? Deve ter uns 3 aí, né? 4, 5, olha aí, estava aí, Rafael? Estava aí? Na fé, né? É isso aí, ué. Na bênção, glória a Deus. O próximo é quando agora? Mês que vem. Não tem uma data definida ainda não? Amém. Então, uma vez por mês, homens que vencem na graça. Evangelho de João, intercessão, né? O ministério está diretão aí, né, mano? 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Vamos lá? Eu estou usando a tradução da Bíblia, a NVI, mas esse versículo é muito conhecido. Você não pode perder, irmãos, o que o Senhor lhe concedeu. Vamos lá? Diz aqui, veja, versículo 27, palavras do Senhor Jesus Cristo: deixo-vos a paz, a minha paz lhes... Veja que Jesus estava dando a paz de quem para nós? A paz de quem? Deixo-vos a paz, a minha paz eu lhes dou. O que ele está dizendo? Que todo tipo de tormento, todo tipo de situações que lhe roubam a paz, ele suportou. Ou seja, ele recebeu sobre o seu psicológico, sobre o seu coração, sobre a sua alma, o que? Todos os tipos de pensamentos, irmãos, atribulados. Todos os tipos que você imaginar. Toda a pressão psicológica feita por Satanás, que vem para tirar a paz. Porque tudo que o inimigo quer de você, ou roubar de você, é aquilo que Deus semeou na sua vida. É aquilo que o Senhor plantou, porque cada nova plantação do Senhor, que vem por intermédio da palavra, quem semeia, semeia a palavra do Senhor Deus. Então cada nova semente do Senhor, torna-nos mais parecidos com Deus, e não é aparência, as nossas atitudes se tornam atitudes semelhantes a atitudes tomadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo.
aonde muitos esperavam você perder a paz, você perder o juízo, esperavam você explodir na situação e na circunstância. Aí você vai e lembra da palavra do Senhor, lembra do que o Senhor plantou no teu coração, irmãos, e cumpre o que diz a palavra, cumpre o que o Senhor ensina. Então é isso, cada vez que nós recebemos, nos tornamos mais semelhantes ao Senhor, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Então Jesus está dizendo aqui, deixo-vos a paz, eu vos dou a minha paz. Então tudo que é tormenta, tudo que atribula, tudo que irmãos, pensamento destrutivo, todo tipo de pressão psicológica maligna, Jesus o quê? Suportou. E aí você vai entender o que ele vai nos dizer depois no próximo versículo que eu vou lhe mostrar. Mas vamos lá. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Aí ele completa dizendo o seguinte: não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e não tenha o quê? Medo. Não fique atemorizado. Não tenha medo. Aí você vai entender o que ele disse em João mesmo, vai 2 páginas à frente, capítulo 16, versículo 33, que é muito conhecido nosso. João mesmo, isso, 2 páginas à frente, você estava no capítulo 14, vai ao capítulo 16, o versículo é o 33. Olha o que ele diz, aí é carta, viu, irmão? Tem que voltar para o Evangelho, essas são as cartas, isso. Se o senhor não encontrar minha fala, que eu desço a ilha e dou uma força para o senhor. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, vai dizer o quê? Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Então, entenda uma coisa, você recebe hoje uma palavra, você recebe hoje uma orientação de Deus, você recebe hoje uma visão da palavra do Senhor, essa palavra vem para trazer o que para você? Todas as coisas eu vos tenho falado, eu vos tenho dito, para que em mim vocês tenham o que? Paz. Eu não sei o que acontece com o homem de Deus, com a mulher de Deus desse tempo, gente. Apavorado, desesperado, perde a paz, perde o juízo muito rápido. É o primeiro sinal de batalha. Por exemplo, eu vejo Jesus dizendo do princípio das dores. Olha, vocês ouvirão de guerra, rumores de guerra, terremotos, tantas coisas vão acontecer, mas ele completa dizendo: não tenham medo. Este é o princípio das dores. O que ele diz? Não tenham. E o tanto de cristão que está com medo, irmãos, o tanto de pessoa com medo, o tanto de homens e mulheres de Deus que se apegaram à própria vida nesse momento, com medo do que pode acontecer, do que pode vir e tal. Pastor, o senhor sabe, né? Meu irmão, eu sei que Deus é fiel, eu sei que Deus é justo, que a nossa vida não será acrescentada em nada e nem tirada, que o Senhor é contigo para te dar vitória, desde que eu e você continuemos fazendo aquilo que o Senhor Deus determinou que fizéssemos. Esse é o caminho, continuar fazendo o que Deus determinou. Então ele está dizendo, todas essas palavras eu vos tenho dito, para que em mim vocês tenham paz, para que você não perca a paz, para que você lembre do que eu tenha falado, você lembre do que eu tenho dito, para que você fique atento, principalmente às coisas que o Senhor te falou, e não ao que o mundo tem falado. Porque o que tem de pessoas, meu irmão, sendo enganadas, perdendo para o mundo, o engano do mundo, o engodo do mundo, sendo tragado, um coração cheio de medo.
Você pode perceber que desde do princípio, quando o Senhor Deus chama homens e mulheres para serem por Ele guiado, instruído para fazer a vontade do Senhor, a Bíblia vai dizer que em todos os casos Deus diz o quê? Não tenham medo. Não tenham medo. E aí os homens iam o quê, irmãos? Com exércitos menores, às vezes sozinhos, como foi Moisés para diante de Faraó, como outros que foram com exército de apenas 300 homens, contra exércitos de milhares, como um homem apenas enfrentando 350 mil homens, um com uma lança, outro com uma espada, que eram os valentes de Davi, e o que dizer de Sansão com uma queixada de jumento? Tudo porque o que, gente? Creram no que o Senhor havia dito, e por mais que os teus olhos lhe mostrassem coisas, irmãos, ao seu redor, que não condiziam com o que o Senhor estava dizendo, eles não andavam por vista, mas caminhavam por fé, e em muitas vezes, só o fato deles caminharem, os seus inimigos caíam por terra, só o fato deles cumprirem o que Deus estava determinando, os seus inimigos iam saindo de diante deles, iam caindo. Mas todas as vezes que eles abandonavam a palavra, como quando viram a terra prometida e viram também gigantes, e disseram, não tem condições, ficaram andando em círculos, como muitas pessoas hoje fazem. Jesus está dizendo assim, tudo que eu tenho falado para você, é para que você tenha paz. Eu vos dou a paz, vos deixo a paz, a minha paz eu te dou, e eu não te dou como o mundo a dá, ou seja, o mundo dá a paz, por um instante pode trazer paz à pessoa, pode ou não pode? Momentaneamente pode, não te dou como o mundo a dá. Aí ele vai dizer, todas estas coisas eu tenho falado, para que você fique em paz, e você fique na certeza de que é o Senhor que está trabalhando em sua vida. Aí ele completa dizendo, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, com a paz que Ele nos trouxe, Ele nos concedeu também as suas vitórias. Nas suas preciosas promessas existem vida, e vida abundante, meu irmão, vida abundante da parte do Senhor. Só que o problema, irmãos, é que nós não nos resolvemos ainda. E eu preciso ser sincero nas coisas que o Senhor Deus tem mostrado por sua palavra. Nós não nos decidimos ainda. Muitos não se decidiram de que lado estão. Parece que estão do lado do Senhor, mas aqueles que estão do lado do Senhor só são reconhecidos quando as aflições do mundo surgem, quando as aflições vêm, quando a pessoa entende, não, eu sei que no mundo eu vou enfrentar o quê? Aflições, eu sei que eu vou passar por momentos assim, mas tudo é passageiro, então eu vou fazer o que o Senhor Deus me determina. Tem uma passagem bíblica que ilustra isso, é uma passagem que tem irmãos, tem muito entendimento, mas eu vou me prender só à questão da paz, para nós não nos perdermos no caminho, tá? Só a questão da paz, e o que pode fazer a pessoa que mantém a paz no seu coração, porque a paz que o Senhor dá, não é a ausência de guerra, é a tranquilidade em meio às situações, que revelam guerra, que mostram guerra, é alguém olhando para você e dizendo, gente, olha, eu não sei como é que você consegue ficar tranquilo desse jeito, eu não sei como é que você consegue ficar calmo desse jeito, pelo amor de Deus, eu não sei, olha, eu no seu lugar eu já teria explodido, eu no teu lugar teria feito isso, ou teria feito aquilo, pois é, só que no meu lugar, no lugar onde eu estou, eu não posso fazer qualquer coisa, porque se eu quero o apoio, se eu quero a segurança, se eu quero a proteção, e se eu quero a vitória daquele que está comigo, eu preciso permanecer no seu caminho, eu preciso permanecer no que Ele tem me ensinado, eu preciso ficar no que Ele tem me falado.
E no Evangelho de Marcos, ou no Evangelho de Jesus Cristo, né? Segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, deixa eu te mostrar algo. Como eu te falei, essa passagem ela é riquíssima em informações, muito rica, mas eu vou me prender aqui à questão da paz, para nós não ficarmos falando de muitos assuntos, falar muita coisa e você não compreender nada, né? Então nós vamos nos prender a um assunto aqui, que é a paz. Marcos, capítulo 4, verso 35. Marcos 4, 35. Vai dizer o quê? Vamos lá? Veja bem. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Veja que foi uma ordem de Jesus. Os discípulos não estavam entrando no barco, irmãos, para fazer uma travessia sem ser dirigidos pelo Senhor. Jesus havia dito a eles: passemos para outra margem. Nós sabemos que na outra margem o que acontece, gente? Você que já leu a Bíblia, na outra margem acontece o quê? O que acontece na outra margem? Não acredito. Tá. Olha no capítulo 5. Está bem aí pertinho de você, não precisa nem virar a folha. Ó. O capítulo 5. Diz o quê? A cura, só o título. A cura de quem? Do endemoniado gadareno. Ou seja, quando Jesus diz: passemos desta margem para outra margem, ele estava indo para a região de Gadara. E o que Jesus foi fazer lá? Ele foi lá por causa de um homem, de uma pessoa. Como eu sei que você está aqui hoje, claro que por sua vida, que é aquele que precisa estar fortalecido no Senhor, porque você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, mas está aqui também em favor da vida de outros familiares. E Jesus vai então para Gadara. Lá havia um endemoniado, que seria liberto por Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus fala para os discípulos: entremos do barco e passemos para outra margem, olha o que vai acontecer, irmãos. 36, deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava, e outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte, o quê? Vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Presta atenção. Indo para Gadara. Quando ele vai com o intuito de libertar o endemoniado lá, no meio do caminho se levanta o quê? O quê, gente? Então, entendam. Eu posso estar cumprindo a palavra do Senhor. Porque às vezes as pessoas nos procuram: pastor, está uma luta, o que eu estou fazendo de errado? Onde é que eu estou errando? O que eu estou fazendo que está errado e não está me ajudando? Eu preciso alcançar. Que tempestade, que luta é essa? Ei, você está lutando para libertar alguém das garras de Satanás. Você está lutando para tirar alguém do domínio de Satanás. Por mais que Jesus não tenha falado com ninguém, daí eu falo para você, irmãos, do mundo espiritual. Porque eu posso me fazer homem de Deus aqui para você, e você até acreditar que sou, mas no mundo espiritual, irmãos, toda a minha vida, vamos chamar assim, de nudez, ela é vista. Ela é vista. O adversário está ao teu redor, tentando te monitorar a todo tempo. Eu posso chegar para você e dizer: sou homem de Deus, mas no mundo espiritual todo o movimento é visto. O que vou, onde eu vou, o que eu faço, quem sou quando estou só, as coisas que acontecem, o que faço ou deixo de fazer.
Por quê? Porque o diabo quer ter direito sobre a vida do homem, voltar a ter direito sobre a vida do homem, que ele perdeu. Então, no mundo espiritual, até a bênção que é enviada para você, a bênção que está se cumprindo na sua vida, que você muitas vezes não percebeu ainda, porque as circunstâncias e as coisas naturais, os olhos naturais não te deixam ver. No mundo espiritual, o movimento já foi percebido. Talvez você não saiba em que vai se tornar. Talvez você não saiba o que Deus está preparando para você, mas todo o movimento no mundo espiritual é visto. Por que a tempestade se levanta no meio do caminho? Porque o diabo sabe que se você chegar onde Deus quer que você chegue, está feito o estrago no inferno. O estrago no inferno está feito. Mas se ele te para no meio do caminho, o inferno ou as portas do inferno continuam em segurança. Como diz a palavra do Senhor, Jesus falou para Pedro: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do... Ou seja, se o diabo te para no meio do caminho, as portas do inferno estão em segurança. Você não vai bater naquela porta que está mantendo cativo aquele endemoniado, ou aquela endemoniada, a pessoa por quem você está orando, buscando, o que está cativo. Se eu paro no meio do caminho, a porta do inferno está o quê, irmãos? Em segurança, tranquilo. Mas se como igreja eu avanço, e como é que a igreja avança? Em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às circunstâncias, em meio às adversidades. Paulo dizia: eu sei passar fome, eu sei ter abundância, eu sei ter tudo e não ter nada, ter muito e ter pouco, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, para chegar lá, levanta-se o quê? Uma tempestade. Por quê, irmãos? Satanás não queria que ele chegasse do outro lado, porque no momento que Jesus pisasse naquela praia, aquele endemoniado que lá estava, sendo taxado como louco, o povo dizia que ele era o quê? Louco. Não, ele é maluco, ele mora nos sepulcros, ele se fere com pedras, hora ou outra anda nu pela rua, ninguém pode prender, até grilhões e cadeias foram quebradas por ele, despedaçados. Ele é maluco, eles já consideravam doido e ninguém mexia mais com ele, né? E o diabo sabia que se Jesus pisasse naquele lugar, haveria o quê? Libertação. Como o diabo sabe também, meu irmão, que se você leva Jesus ao lugar determinado, que é a sua casa, que é a sua família, que são os familiares que não conhecem a Cristo, o estrago está feito no inferno. Porque você não vai só, você vai com o mais valente que o valente, que é o que habita em você, e você deve agir como o mais valente que o valente. Por isso a tempestade se levantou. Então, eu já te dou uma dica, porque quem sabe que está fazendo coisa errada, sabe que está fazendo o que é errado, sabe ou não sabe, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Porque a pessoa fica: onde é que eu estou errando, onde é que eu estou falhando, meu Deus, deve ter alguma coisa errada e tal. Não, a tempestade levanta, seja pela obediência ou pela desobediência. A diferença é que pela desobediência, você está propenso a ir para o fundo, como foi Jonas. Mas pela obediência, se você mantém o que nós vamos mostrar aqui agora, irmãos, o inimigo da sua alma é envergonhado, como foi envergonhado Satanás. Entenderam isso? Sim ou não? Tá? Aí, olha o versículo próximo. Estamos falando da paz, não perca a visão não. Olha só, verso próximo. Jesus, 38, estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro ou uma almofada. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Algumas traduções dizem: Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos? Jesus,
eu sei que o sono está bom aí, o senhor está descansando, eu sei, só que é o seguinte: se o senhor não levantar agora, nós vamos morrer. Se o senhor não despertar agora, nós vamos morrer. O que é que Jesus estava fazendo no meio da tempestade, gente? O que é que Jesus estava fazendo no meio da tempestade? Dormindo. Descansando com a cabeça sobre uma almofada. Gente, que sono pesado. Que sono pesado. Mas para você ver que Jesus não veio ao mundo como um Deus ou um semideus. Ele veio ao mundo como homem. Toda pessoa comum, irmãos, cansa. Toda pessoa comum também tem o seu esgotamento físico, né? O esgotamento muitas vezes é emocional, dependendo da pressão pelo qual a pessoa passa, da quantidade, de como a pessoa é pressionada. Jesus não ficou esgotado emocionalmente, espiritualmente, porque ele tinha uma vida de oração. Você pode perceber, dá uma olhada em todos os evangelhos. Jesus tinha uma vida de oração, irmãos, impecável. Levantava antes do sol aparecer e estava orando. Às vezes todo mundo ia dormir, ele ia para o monte e orava a noite toda. Ao cair da tarde, Jesus estava orando. Frequente nos cultos. Jesus ia nos cultos, pastor? Ué, aonde é que ele lia os livros, o livro da lei, se não era na sinagoga? Certo que a sinagoga não era uma igreja, mas era o local onde eles se reuniam para quê? Para ler a lei. Então eles estavam juntos. Todos os sábados eles estavam lá. Sem contar o quê? A hora que eles iam junto ao templo orar, a hora nona. Com quem que os discípulos aprenderam isso? Ir ao templo orar todas as vezes? Com quem os discípulos aprenderam, se não foi com Jesus? E hoje as pessoas falam assim: não precisa congregar não, esse negócio de ficar congregando e tal, não tem necessidade. Bom, então eu não sei qual Senhor você está observando, eu não sei qual Senhor você está olhando, eu não sei qual Senhor você está seguindo, porque o meu Senhor Jesus, meu irmão, todos os sábados estava na sinagoga, lendo, irmãos, ouvindo, falando. Quando não, já saía para operar os seus sinais. Os seus discípulos, irmãos, chegava a hora nona, eles iam orar. 3 horas da tarde, a hora nona. Qual trabalhador aqui consegue parar 3 horas da tarde? A não ser que ele tenha uma escala de trabalho que eleve, né, que seja alternado, que ele trabalhe um dia, um horário e tal. Caso não, se ele entrar, por exemplo, irmãos, 7 da manhã, 7h30, vamos colocar 7h30, ele pode até vir para casa almoçar às 11, ao meio-dia, mas 1h, 1h30 ele está lá de volta. E aí sai que hora? 3 da tarde? Mas esses homens todos os dias, 3 da tarde, eles paravam o quê? Tudo. Iam para onde? Para o templo orar. Porque eles sabiam que tanto sua vida quanto o ministério dependiam do quê? Dessa comunhão com Deus, desse propósito. Então eles não deixavam. O ministério de Cristo foi baseado nisso. E quando você ora, quando você busca, no último versículo que eu vou mostrar para você depois, onde nós terminamos, você vai ver o que acontece quando você ora. Você tem essa paz. Quando todo mundo pensa: vou morrer, ah meu Deus, vai afundar, oh meu Deus, vai acabar, oh vem a morte, o homem de Deus está lá. Por quê, irmãos? A tempestade torna-se até lugar de descanso para o homem de Deus, meu irmão. A tempestade. Como eu estava observando algumas coisas, Satanás sempre, olhando essa passagem mesmo, Satanás sempre vai tentar te impedir de chegar, né? Onde você quer chegar. Eu oro a Deus, digo o seguinte: Deus, o problema não é o impedimento de Satanás, eu não tenho preocupação com o impedimento dele, com que impedimento ele vai colocar. A minha preocupação é saber que eu só estou dentro da tua vontade, porque se eu estiver dentro da tua vontade, o vento forte vai cessar, o mar revolto vai parar, e eu vou navegar e vou chegar no destino. Vou alcançar.
vou tomar posse. O problema não é o tamanho da oposição que o inimigo faz, porque maior que seja, maior é o que está conosco, irmãos, do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Por maior que seja a oposição, por maiores e mais numerosos que sejam os adversários, sempre será maior o que está em nós do que o que está no mundo. Sempre será. Então o problema não é o tamanho da tempestade, é o quanto eu tenho de Deus no meio dela. Pegou? O problema não é a tempestade, ela vai se levantar mesmo, meu filho. Pensa que não. Não pensa que não vai, vai. Principalmente se você estiver chegando aonde? No objetivo. Jesus quase chegando em Gadara, levanta uma tempestade. Os discípulos, só isso que faltava. Só isso que estava faltando. Pois é, mas pode preparar. Já é um sinal. O que você encara como sendo mais um problema, é um sinal de que você está chegando onde Deus quer que você chegue. Você não entendeu, não? Você não entendeu. O que você encara como sendo mais um problema, encara como sendo, meu Deus, mais uma tempestade, bem na hora que já estava dando certo, no momento, estava quase tudo certo, estava quase tudo fechado, levanta-se essa tempestade, ai meu Deus. O que acontece com muitos? Desistem, entristecem, desanimam, recuam, e chegam até a dizer, do que valeu a pena? Do que adiantou? Olha aí, bem na hora, levanta-se a tempestade. Filho de Deus, filha de Deus, essa tempestade nada mais é do que uma tentativa desesperada de Satanás, a última, para tentar impedir você de chegar, para tentar manter em segurança a porta do inferno, porque ele sabe que se você colocar os pés lá naquele lugar, o inferno vai entrar em colapso. É a ruína de Satanás, é a ruína das portas do inferno. Ele sabe que se você chega na direção daquele que determinou que você fosse, sim, é como um terremoto no inferno que abre o quê? As prisões e as cadeias. E quando eles chegaram até Jesus, é isso que eu quero que você coloque no teu coração. Quando eles chegaram até Jesus, ele estava fazendo o quê no meio da tempestade? Reclamando, murmurando, chorando, dizendo para Deus, o que eu vim fazer nesse mundo, Senhor? Esse mundo aqui é cruel, me manda de volta aí, eu quero ficar só do lado do Senhor, por favor, não me deixa aqui não, isso aqui é difícil demais, olha essa tempestade, Senhor, só porque eu estou indo ali libertar um homem, só porque eu estou indo ali ajudar uma pessoa, eu sou tão bom com todo mundo, eu faço tudo correto, eu faço tudo que é perfeito aos teus olhos, eu ouço a tua palavra, eu vou para a igreja, eu oro, eu jejuo. Foi isso que Jesus fez? Não. No meio da tempestade, ele estava o quê? Dormindo. Os discípulos despertam o Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor não está importando não, né? Nós vamos morrer. O Senhor não se importa de morrermos aqui, Senhor? Aí, olha o 39 que acontece. Ele levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se. E acalmou-se, o vento se aquietou e fez-se o que grande? Presta atenção, ouçam isso. Pelo menos 3 homens ali eram pescadores, Pedro, Tiago e João. Então eles entendiam um pouco não, a vida deles foi na pesca. Eles sabiam fazer mar alto, lançar as redes para pescar, né? Eles sabiam. Já tinham passado por algum tipo de tempestade no mar, mas aquela era diferente. E eles esgotaram todo tipo de conhecimento humano relativo a isso. Para quê, gente? Para conseguir solucionar o problema, para pelo menos não permitir que o barco afundasse. Eles fizeram tudo. Quando eles viam que não tinha mais jeito, o que foi surgindo para eles? O medo, a desesperança, o desespero,
o terror, e eles vão e despertam quem? Jesus, que está dormindo. E Jesus vem e repreende o vento, e repreende o mar, e faz-se grande bonança. O que eu entendo aqui, gente? Por que é que eles não conseguiram resolver aquele problema? Por que eles não fizeram o que Jesus gostaria que eles fizessem? Porque entenda uma coisa, só consegue dormir na tempestade quem dentro de si já está resolvido. Porque ele já não se move mais pelo que é externo, ele se move pelo que é interno. Quem se move pelas coisas externas, vai sobrar para ele o quê? Perturbação, desesperança, medo, sensação de morte. Senhor, nós vamos morrer, Senhor. Agora, aquele que está resolvido internamente, ele consegue resolver as coisas também externas. Ou seja, se você sabe quem você é, e se a paz do Senhor é sobre ti, você não vai perder o juízo. Você não vai tentar resolver aquela situação pelo meio do quê? Do desespero. Todas as vezes que você fez algo, sendo impulsionado pelo desespero, impulsionado pelo medo, ou por esse tipo de sensação, pode perceber que fez coisa errada. Mas eu estava com muito medo, me deu um desespero tão grande. Pode perceber que geralmente quem tem e consegue uma solução é quem no meio da adversidade, da luta, no momento de maior tensão, é o que mantém o quê? A calma. Aquele que mantém a calma é o que consegue tirar as melhores soluções no momento de maior tensão. E por que muitas vezes, irmãos, muitos não conseguem manter a calma? Porque eles estão perdendo aquilo que Deus lhes deu. Perdendo. O próximo versículo, Jesus diz assim: por que é que vocês são tão tímidos? Por que vocês têm tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Ou seja, olha o contraste. Medo é o contrário do quê? Da fé. Ou você tem fé ou você tem medo. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 2, versículo 8. Será que é isso? 2:8. 2:10. Oito, 2. Deu uma pane no computador aqui. Aí. Por quê? Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. 3. Ele vai dizer: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho, seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Continua, ele vai dizer: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e qual a mentalidade que o Espírito de Deus te dá? Vida e o quê? Quem fica pensando só em morte? Quem vive, irmão, só morte, 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 tudo que ele pensa é morte, 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 isso vem da onde? Da carne. Pastor, estou com uma sensação ruim. Ninguém liga para falar: estou com uma sensação tão boa, pastor. Pastor, estou ligando para o senhor para falar: eu estou com uma sensação tão boa de que algo tão bom vai acontecer, o senhor nem imagina. Não, é assim: pastor, estou com uma sensação ruim, parece que algo ruim vai acontecer. Estou com um pensamento, pastor, uma sensação de morte, pastor e tal.
Aí, eu precisaria pegar a Bíblia e dizer: minha irmãzinha, meu irmãozinho, é a carne, não é o Espírito, não. O Espírito te traz o quê? Vida e paz. Vida e paz. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram o quê? Não te importa que morramos? Ou seja, eles estavam com sensação de quê? De morte. E Jesus levanta com o espírito do quê? Vida e paz. Resultado: para a tempestade, para o vento, e eles navegam em grande bonança. Eles navegam em perfeita bonança, em perfeita o quê? Vontade de Deus. Filipenses 4, e eu termino com você para nós orarmos. Filipenses capítulo 4. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 4. Vamos a partir, irmãos, do versículo 4, Filipenses 4, 4. Olha o que diz aqui o Senhor. Alegre-se, Filipenses capítulo 4, versículo 4. E vai dizer: vamos lá? Alegrem-se sempre em quem? Aí você vai vendo a palavra. Jesus disse o quê? Estas coisas eu tenho dito para que em mim vocês tenham. Então alegre-se sempre no Senhor. Como é que eu me alegro no Senhor? Lembrando das coisas que Ele me disse. Lembrando das coisas que Ele me ensinou. Tá? É até a fórmula que eu até fiz uma mensagenzinha para você blindar a sua mente. Está nesse capítulo aqui de Filipenses 4. Lá já no versículo 8, nós não vamos chegar até lá hoje não, mas veja bem, alegre-se sempre novamente direi, façam o quê? Entristeçam-se, desanimem, recuem, retrocedam, desistam, 2 vezes, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. 5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está então seja sempre amável. Geralmente a pessoa já não é amável com o quê, irmãos? Com medo, né? Já foi pessoa traumatizada? Sim ou não? Gato escaldado tem medo de água fria? Não é assim que é o dito popular? O gato escaldado tem medo de água fria? É desse jeito. Entendeu? Então assim, a pessoa já fica naquela posição do quê? De defesa. Por quê? Vai me fazer mal. Então, não. Seja a sua amabilidade conhecida. Mostre-se amável. Perto está quem? O Senhor é quem te guarda, meu filho. Perto está o Senhor. 6. Não andem ansiosos por nada. A ansiedade está matando muita gente nesse tempo. Só se estava encoberto. Mas as crises de ansiedade que eu tenho visto, uma atrás da outra. Por quê, irmãos? Porque mais do que, olha, nunca houve tempo que as pessoas querem ver a coisa acontecer de um momento para o outro. Sim, ele começa algo hoje, amanhã ele quer o quê? Resultado. Ou ele não tem uma certeza do amanhã, essa incerteza. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Deus está mostrando assim para mim e para vocês não têm controle de nada, pensam que tem, mas não tem. É só uma situação surgir, e parece que a coisa fugiu do controle de vocês ficam muito sem saber o que fazer, e a ansiedade toma conta do coração de vocês. Por isso ouçam o que diz a palavra do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará.
O amanhã não me pertence, ele pertence ao Senhor. O que eu tenho hoje para fazer o quê? O que o Senhor determinou. Lembre-se do que vimos no domingo. O seu hoje não muda o amanhã de Deus. O amanhã de Deus está projetado. O amanhã de Deus é um plano, há um propósito. A sua palavra nos guia para dentro dos planos do Senhor. Mas se hoje eu endureço o meu coração, o plano do Senhor não vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que vai acontecer comigo? Simplesmente eu vou estar fora dos planos do Senhor Deus. Então entendam, não estejam ansiosos por coisa alguma. Pedro vai dizer na sua carta: lancem sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. Eu imagino os discípulos, todo mundo: Jesus, eu vou morrer, Jesus, ai meu Deus do céu, ai vamos para o fundo, esse barco não tem boia, esse barco não tem salva-vida, oh meu Deus do céu. E Jesus olhando para um lado e para o outro: gente, o que é isso? Por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Não estejam ansiosos por coisa alguma, antes, diz a palavra. Quando, gente? Antes. É isso que a sua Bíblia diz? Vamos lá. Filipenses 4:5. Vai dizer o quê? 4:6. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, perdeu o lugar aqui. Isso, está aqui. Mas em tudo, pela o quê? Oração, súplicas e com ações de apresente seus pedidos a. Então, não fique desesperado, ansioso por coisa alguma. Antes, as suas orações sejam o quê, gente? Conhecidas diante do Senhor. Essa tradução é melhor. Antes, sejam conhecidas as vossas petições diante do Senhor. Você vai clamar, orações e súplicas diante do Senhor Deus. Isso. As vossas petições sejam tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de. Ou seja, terminou de orar, pode começar a agradecer. Terminou de orar, pode começar a dar glórias ao nome do Senhor Jesus. Pode começar a agradecer, por quê? Porque aquilo que a palavra diz vai se cumprir. E quando você faz isso, você apresenta diante de Deus todas as coisas. Meu irmão, se está te faltando alguma coisa, tem dificuldade, peça a Deus. Peça a Deus. Não vai tentar fazer sozinho. Estou com um problema no relacionamento, pastor, não sei o que foi, entrou uma coisa aqui, e está me separando da minha esposa, está me separando do meu marido, está esfriando o relacionamento. Deus, eu estou sentindo uma coisa que eu não deveria sentir, Deus, mas eu estou sentindo, me ajuda, eu não quero sentir isso. Ou estou deixando de sentir algo por esta pessoa que está ao meu lado, que, sabe, é uma bênção na minha vida. Eu estou deixando de sentir algo que eu não poderia deixar de sentir. Deus, eu preciso de ajuda. Fale. Apresente diante de Deus. Mas a pessoa pensa que essas coisas não deve falar com Deus. Ele imagina que essas coisas ele não deve falar com o Senhor. Frieza conjugal, dificuldade. Ele não fala nada, fica lá sofrendo. Porque tem casos que vira tortura. Tem casos que vira tortura. O que era para ser uma bênção torna-se o quê? Um enorme problema. E a causa de separação. E a causa de divisão. Mas por quê? Eu não posso falar para o fulano porque eu vou ter vergonha de pedir ajuda. Eu não posso falar para o ciclano porque um assunto desse é difícil de falar. E agora, com Deus não posso falar também que eu tenho vergonha, que nem sei se Deus se agrada disso. Tem aquilo como um pecado, né? Meu irmão, dentro do casamento, é pecado fora do casamento. Dentro do casamento é bênção. É bênção. Se está tendo dificuldade, chega diante do Senhor. Deus, eu estou tendo dificuldade. Eu deveria estar tendo esse sentimento e não estou tendo. Eu deveria estar tendo esta alegria e eu não estou tendo. Eu preciso me alegrar no Senhor, mas a minha alegria ela vem do Senhor. Me ajuda nisso. Estou tendo dificuldade nessa área. Estou tendo problemas nesta área. Mas não. Ouve outros, vai para a internet,
vai ouvir os reformodinhas, né? Vai ouvir o reformodinha, não fala nada com Deus e fica aí, meu irmão, perdido. Vai diante do Senhor, fala, antes sejam conhecidas as tuas petições, as suas súplicas, todas as coisas sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pelas súplicas com ações de graça. Orou, já pode clamar, dar glórias ao nome do Senhor, pela ação de graça. E quando você está agradecendo, o que acontece? Versículo 7, acontece o que, gente? E a paz que excede todo o entendimento, guardará os vossos, olha aí, gente, os vossos corações e os vossos sentimentos o que acontece quando a pessoa ora? Como Jesus, que tinha vida de oração, ele acalma a tempestade, ele repreende o vento, ele repreende coisas contrárias. O que acontece quando a pessoa ora? Ela tem a paz que excede todo o entendimento, e o Senhor guarda o coração e guarda também os sentimentos. Porque o que tem de pessoas atacadas, atingidas, não é atacada, porque atacado todos somos, mas atingidos em seus sentimentos, em seus corações, atingidos. Por que eu não estou conseguindo ser guardado? No mínimo, meu querido, você não está orando como deveria, você não está se apresentando a Deus como deveria. Aliás, em alguns casos a pessoa julga ser desnecessário. É desnecessário, pastor. Para que orar tanto? Para quê? Para que uma vida de oração assim? Confesso que por muito tempo, há um tempo atrás, quando eu entrei no ministério, no ano de, foi 99 para 2000, sempre tem alguém que faz alguma coisa errada, né? Tinha um cidadão, que era candidato a pastor, esse camarada vivia orando, gente, no corredor da igreja, subia orando, sempre com uma Bíblia debaixo do braço. Se você falava com ele qualquer coisa, opa, por favor, não faz comigo essa brincadeira, eu não gosto disso e tal e coisa. E todo mundo, ele tinha vindo de fora, não era do Mato Grosso, veio de fora. E tal, e o pessoal, puxa, o camarada é santo, cara, é de Deus e tal, só orando, consagrando. Vai almoçar hoje, fulano? Não, estou em jejum. Mas você estava jejuando ontem? Eu estou hoje também e tal. Rapaz, o que é isso? Um dia tinham terminado, porque lá era assim, os internos fechavam a igreja às 10 e iam limpar toda a igreja grande e tal. E aí o que acontecia? Às vezes vinha o lanche primeiro, até chegar o lanche, pedia um lanche e tal, o motoqueiro vinha entregar. Sei que eu mexer para limpar essa igreja 1h da manhã, 1h e pouco. Terminou lá e tal, procurou o cidadão. Cadê o camarada? Não vem nem limpar a igreja hoje, pois largou a gente na mão. O outro falou, deve estar orando. Encontraram o camarada no quarto. E naquela época, passava algumas coisas na Bandeirante, umas coisas meio indecentes. E o que ele estava assistindo? Isso. Aí pronto, ele foi destituído. Não, você não pode ser candidato, volta lá, se você quiser fica lá como membro, até você se libertar de fato, vamos te ajudar e tal. Tirou o camarada, mas surgiu o que, irmãos? Surgiu um problema. O que? As pessoas diziam, cuidado com esse povo que fica orando demais, cuidado com esse povo que jejua, cuidado com esse povo que fica orando dessa forma de outra. Isso foi no ano de 2000, 99 para 2000. Nós estamos em 2021, então tem 20 anos atrás. Cuidado com esse povo que fica orando demais. E com muita oração, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está fazendo de errado. Resultado, irmãos, uma grande parte parou e deixou de orar como deveria. A oração não era mais sinônimo de comunhão com Deus, a oração era sinônimo do quê? De tentar encobrir um pecado. Por quê, irmãos? Por causa do erro de um. Então, às vezes, você está preso ao quê? Ao que alguém falou, não precisa orar esse tempo, não, para que esse povo fica orando demais? Não tem necessidade de passar todo esse tempo orando. Tem, meu irmão, porque é o único momento que você consegue falar com Deus, é o momento que você ora. Não vai pela cabeça dos outros, não vai pela cabeça, irmãos, de outras pessoas, vai pelo que está escrito. Se Jesus tinha uma vida de oração, e era Jesus, eu e você precisamos ter. E quando nós oramos, o Senhor nos ajuda a guardar nosso coração e o nosso
sentimento. Que tem de sentimento atingido aí, meu irmão? Eu estou em Cristo, pastor, mas a mágoa, o ódio, o ressentimento, o rancor, o desejo de vingança, coisas que estão tomando o coração da pessoa. Às vezes não separou do passado. Não separou do passado. E não se separar do passado torna-se um problema muito grande no futuro. Entenderam isso, sim ou não? Então que a paz que excede todo entendimento encha o teu coração, meu irmão. Encha a tua vida, encha a tua alma, e que a glória de Deus seja sobre você em nome de Cristo. Amém? Fique em pé, por favor, é hora de orar. Houve um pastor, um homem de Deus, que estava orando por uma senhora para ela ser curada. A senhora tinha vários problemas de saúde. Esse pastor começou a orar por ela. Ela já havia separado do seu marido, que a fez sofrer muito. Ela estava 10 anos separada. E esse pastor começou a orar por ela, interceder para que ela fosse curada, para que ela fosse liberta. Mas ela não conseguia encontrar a libertação. E o pastor orava, a libertação não vinha. O pastor orava, a libertação não vinha. O pastor orava e a cura não vinha. Um dia Deus deu uma direção para ele. Disse a ela assim, o pastor, Deus falou o coração dele para que dissesse a ela, fala para ela se divorciar do marido dela. Ela já era divorciada há 10 anos. E o pastor sabia. Como assim, Deus? Ela já é divorciada. Ela divorciou no papel. Mas o coração dela traz esse relacionamento até hoje. Aí. Fala para ela se divorciar do marido dela. Foi quando o pastor entrou e falou assim, minha irmã, a senhora precisa se divorciar do seu marido. Ela ficou brava. Pensa numa mulher. Já viu uma arara brava? Isso ele contando, né? Ficou muito brava. Porque, que isso? Me respeita, eu sou divorciada há 10 anos já. Você acha que eu vivo as coisas desse tipo de qualquer maneira? Eu sou a pessoa de Deus. Pss, calma, irmã. A senhora divorciou no papel. Mas a senhora traz ele no coração. Por causa da raiva, do ódio, da mágoa e de tudo que a senhora enfrentou. Ou seja, a senhora tem mais ele hoje do que tinha antes quando estavam juntos, porque não sai da tua cabeça, não sai do teu coração. Divorcie-se, separe-se completamente. E aí ela entendeu. Aquele dia ela foi embora e foi buscar o Senhor Deus. Resultado, meu irmão, passado alguns dias, falou, pastor, eu entendi. Eu não quero mais aquele sentimento. O senhor me ajuda? Quer tirar do coração? Eu quero. Está disposta? Sim. Então, olha, lança fora. Hoje, a senhora rejeite isso. Deixe isso para o passado. A senhora não vai mais carregar isso. Deixe isso para trás. Diga, Senhor, eu não quero mais isso. Eu rejeito. Até hoje eu carreguei isso no meu coração. Até hoje eu carreguei na minha alma. Todas estas coisas. Mas, Senhor, eu não quero mais. Diga a Deus que você não quer mais. Diga a Deus que você abre mão desse sentimento. Porque não foi Deus que trouxe ele por você. Você decidiu carregá-lo. É claro que temos justificativa. O Senhor não sabe o que eu passei na mão dele, ela dizia. Não sabe o que eu enfrentei. E como muitos hoje, não sabe o que eu passei e tal. Deus está dizendo que quer guardar o teu sentimento. E o teu coração. Divorcie-se. E ela foi. E foi aquela oração. E ela então rejeitou. Meu irmão, quando o pastor terminou de orar, ela estava curada de todas as dores que sentia, dos males que tinha no seu corpo. Então as enfermidades que aquela mulher trazia, tinham muito a ver com as suas questões emocionais. Tinha muito a ver com as coisas que ela tinha vivido. Ela veio do passado, estava no presente, caminhando para o futuro, mas trazendo uma carga enorme. Que vinha aonde? Nos sentimentos. Então, sozinho muitas vezes não conseguimos deixar para trás. Eu sei que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas um só é que traz solução para todos. Um só é que traz solução para as nossas vidas. E é Ele que está aqui hoje. E Ele diz assim, ó, se você está disposto a abrir mão, se você quiser, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar.
Hoje eu te livro do passado que te atormenta, te dou um presente de cura abençoado e te preparo um futuro que ninguém nunca imaginou, porque o que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. É o que Deus tem para você e tem para nós aqui hoje, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Mas deixa o Senhor guardar o teu sentimento.